Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio, onde nós estamos trabalhando uma filosofia, um pensamento filosófico do século XIX. E este pensamento filosófico do século XIX nos traz a ideia do socialismo, que na última aula eu falava para vocês sobre o socialismo utópico e que hoje nós vamos trabalhar algumas críticas feitas a esse socialismo utópico. Por exemplo, pessoas que vinham do socialismo científico diziam que o socialismo utópico era um socialismo romântico. E na aula de hoje vamos trabalhar dois grandes referenciais desse mundo filosófico e do socialismo, que é Marx e Engels. E daí no pensamento de Marx e Engels, eles vão trabalhar esse pensamento, eles vão dizer que o pensamento utópico, que já que foi o socialismo que antecedeu Marx, que antecedeu Engels, eles vão ver o seguinte, que embora no conceito é, do socialismo utópico em si, a utopia tem uma conotação positiva. Porém, mesmo tendo esta conotação positiva, na visão deles, de Marx e Engels, esse pensamento ele acaba se tornando um pensamento pejorativo. Por quê? Segundo Marx e Engels, as teorias do socialismo utópico, elas eram inúquas. O que é essas inúquas, professor? Gente, entendam aqui que quando eles dizem que esse pensamento filosófico é inúquo, esses pensamentos que vêm na visão de Marx e de Engels, ele vai dizer o seguinte, que não produz o efeito pretendido. Ou seja, na visão deles, este tipo de socialismo utópico, embora eles reconheçam a importância dessas teorias, ele vai reconhecer que foi importante o socialismo utópico para o início da conscientização do proletariado, mas ele diz que este socialismo, embora eles reconheçam da importância, não produziu o efeito pretendido. O socialismo utópico, na visão de Marx e de Engels, não produzia aquilo que deveria ter sido produzido. Por quê? Eles teriam uma ideia mais científica desse socialismo. Então, eles reconhecem a importância do socialismo utópico, porém, na visão deles, não se alcançou aquilo que é pretendido para a ideia do socialismo. Por exemplo, ele diz o seguinte, que o proletariado foi conscientizado, mas alguns pontos, por exemplo, que acabou atrapalhando, porque eles dizem que, em um primeiro momento, esse socialismo ele foi paternalista. Por quê? Porque eles consideram os operários como apenas a classe mais sofredora, não é? Dentro do socialismo. Aí diz que é o primeiro ponto. É um socialismo paternalista, que apenas reconhece o proletariado como uma classe sofredora. Depois ele diz que este pensamento também ele é conservador, teorias conservadoras, porque negam ao proletariado a autonomia política. Inclusive, eles dizem que, ele, além de negar essa autonomia política, ele nega o direito do proletariado a fazer uma atuação revolucionária, já que, na visão de Marx e Engels, eles dizem que o socialismo ele traz a ideia, o socialismo utópico traz a ideia de apenas uma sociedade pacífica e, na visão deles, deveria na sociedade haver revolução. E esta revolução é esta ação revolucionária que deveria modificar a sociedade. Depois ele traz outra visão, que é uma visão moralista, porque eles dizem que eles estavam convencidos e viveram pequenas experiências que muitas vezes eram condenadas ao fracasso. Eles queriam fazer a revolução pela força do exemplo, o caminho do evangelho social. Eles dizem assim, o caminho do evangelho social. E a ideia de Marx e de Engels é discordar do socialismo utópico, porque eles trazem uma ideia para o socialismo de uma ação. E que ação é essa? Uma ação revolucionária, ou seja, a revolução dentro da sociedade. Então, essa ação revolucionária é que vai fazer com que eles acabem discordando em muitos pontos do socialismo utópico e trabalhando a ideia de um socialismo científico, que é a visão de
de Marx e de Engels, criticar o socialismo utópico. Tá bem, gente? Por hoje é só, a nossa aula termina por aqui. Faça um resumo desta aula e responda a atividade que eu enviei para vocês junto com a ficha resumo. Responda a atividade, não deixe de responder, que é muito importante, e mande para mim ainda hoje essa atividade respondida. No mais, gente, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.